Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca da natureza da manipulação. Como você pode identificar, na verdade, um manipulador, tá? Porque um manipulador, ele sempre usa de certas artimanhas para poder seduzir e conquistar as pessoas, tá? Interessante que o narcisista, em sua natureza, ele é totalmente convincente, tá? Por que ele é totalmente convincente? Porque uma das primeiras características que ele aparenta é o carisma, né? Então, primeiramente, ele tem um carisma muito grande. Ele é uma pessoa muito amável à primeira vista. A segunda é que ele tem uma habilidade muito forte de persuadir a pessoa. Por que ele tem essa habilidade, me desculpem? Por causa da sua capacidade empática, né? Essa leitura empática. Porque quando uma pessoa vai conhecendo a outra e quando vai tendo similaridades de ideias, essa pessoa está sendo manipulada pelo narcisista e não está percebendo, né? A pessoa está manipulando ela de uma maneira que ela não percebe, né? Porque ele sempre faz uma leitura empática muito grande acerca dessa pessoa. Então ela está sendo ludibriada, mas a mesma não percebe. Por que acontece isso? Porque o manipulador, ele lê vulnerabilidades, tá? Então, por ele ler vulnerabilidade da pessoa, ele sabe das pessoas das quais ele vai se relacionar, tá? Então ele tem uma capacidade muito grande de ler quais tipos de pessoas que são totalmente vulneráveis ou não. Então com isso ele já vai fazer o quê? Uma exploração de fraquezas, tá? Então quando ele cria essa exploração de fraqueza acerca da outra pessoa, ele já está descobrindo métodos de subjugar essa pessoa. Porque a pessoa inconscientemente, quando se sente vítima, o que ela faz? Ela não se percebe como vítima, ela percebe que o outro está querendo ajudar, então ela se abre, tá? Então o narcisista, o manipulador, ele percebe quando a pessoa se abre, então ele vai se utilizar, na verdade, desses gatilhos para depois, na verdade, enganar a pessoa, né? Fazendo hovering, gaslighting ou stalker, né? Que é a característica que ele tem de poder ganhar a pessoa, manipular e depois a descartar novamente, como se a vítima do narcisista ou do manipulador visse ele como se fosse a única pessoa que na verdade a ama ou lhe interessa por ela, né? Porque ele vai sempre afastar as pessoas do convívio, tá? Dessa pessoa que ele está se envolvendo. Ele tem essa característica que é uma maneira muito grande e é muito sagaz. Então ele é totalmente convincente. O interessante é que também o manipulador, ele vai fazer uma triangulação, tá? Entre vítima, perseguidor e salvador. Isso quem trata, na verdade, é um estudioso chamado Stephen Karpman, né? Que ele diz que o narcisista, o manipulador, ele se utiliza de três maneiras de vítima, ou seja, ele se faz de vítima, né? Quando ele se faz de vítima, ele não aceita ser criticado, aí ao mesmo tempo ele ataca como ele é algoz, então ele já foi para a segunda fase. E depois, quando ele ludibria essa pessoa, faz o gaslight, na verdade, ele dá uma de salvador. Então você vê que ele sempre age dentro desse triângulo, tá? Interessante também que o manipulador, ele percebe os seus gatilhos mentais em um curto espaço de tempo. O porquê isso, né? Porque ele tem uma empatia que é totalmente seletiva, ele tem uma observação atenta, com o qual eu já falei outrora, que ele faz uma leitura que é totalmente empática, então ele vai fazer uma manipulação emocional e um jogo psicológico. Então a relação que o manipulador tem com a vítima é totalmente triangular. Como seria isso? Por exemplo, ele observa a necessidade psicológica da sua vítima, correto?
Então, ele percebendo, ele vai fazer o quê? Manipulação emocional para que ele receba a sua moeda de troca. Então, ele observa, ele manipula e ele sempre oferece algo, querendo algo em troca. Então, todo relacionamento para o manipulador sempre é de caráter prático, tá? Ele não tem nenhuma empatia. E com isso também ele estabelece uma espécie de gangorra dentro desse relacionamento, porque ele é sempre desigual, tá? Por quê? Olha bem, o manipulador, tá? Ele, como tem uma característica muito narcisista, o que ele vai ter? Ele vai ter uma necessidade de admiração muito grande, constante. Ou seja, ele vai ter foco no seu próprio interesse. E com isso ele vai estabelecer relações superficiais com essa pessoa. Então você vê que o interesse do manipulador não está no outro, então nele. Então o manipulador, ele tem esses gatilhos mentais que são revelados. Por quê? Porque a atuação dele, o comportamento dele é totalmente sintomático. Então, quando uma pessoa é levada, na verdade, pelos encantos de um manipulador, ele não percebe, porque está sendo totalmente ludibriado, está sendo enganado, né? Ou seja, o manipulador, ele faz falsos elogios. Então, quando o seu ego é totalmente envaidecido, você perde o juízo crítico. Mas se você se relaciona de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, cética, duvidosa, e observando o comportamento do manipulador, você vê que ele tem esses gatilhos mentais, tá? Então, o narcisista, quanto manipulador, ele possui esses semelhantes traços, né? E o que a pessoa pode fazer quando percebe esses traços? É a pessoa se afastar pouco a pouco, falar somente o necessário, né, quando trabalha no mesmo lugar, criar não justificativas, mas arranjar outros meios, outros compromissos do qual que você possa se desvencilhar dessa pessoa. Porque quanto mais você vai dando energia para o manipulador, mais ele, por exemplo, vai tendo mais matéria-prima para poder te enganar com seus falsos encantos. Há uma frase muito interessante que diz que por mais que você se relacione com um narcisista e você sabe que ele é narcisista e manipulador, mesmo ele fazendo um elogio que seja falso, você se alegra. Por quê? Freud, ele disse que a pessoa muitas vezes ela consegue se trancar, na verdade, a certos tipos de ofensas, mas para elogios não, porque o elogio ele sempre vai ativar a nossa vaidade, tá? E sempre tira o nosso juízo crítico. Então, o correto você se relacionar com essa pessoa é que quando você desmascara, na verdade, essas atitudes que são totalmente peculiares ao manipulador, é sempre você pegar distância, né? Conversar somente o trivial ou o necessário, né? Manter distância também e, se possível, também, por exemplo, cortar totalmente o vínculo assim que você perceber esses traços, tá? De uma pessoa que é totalmente manipuladora. E se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o joinha, porque somente assim, tá, que o YouTube vai reconhecer o logaritmo, que o canal tem relevância. Então, se você assiste os vídeos e você não dá um like ou não comenta, na verdade, aperta o botão do joinha e verificar as notificações, então não tem como esse canal, tá, ir para frente, né, para que possa também influenciar e ajudar outras pessoas. Então ajude o nosso pequeno trabalho e nos acompanhe nessa jornada, né, para que nós possamos falar mais
acerca do tema também a respeito. E caso vocês queiram, vocês podem comentar, né, determinados tipos de vídeos que estão dentro desse campo, né, tanto da psicologia ou da psicanálise ou até mesmo da filosofia. Vocês entrem em contato conosco, falem aí nas notificações aí, porque eu vou ter um imenso prazer, tá bom, de passar um material, na verdade, que tenha boa relevância para vocês. Muito obrigado, viu, pela atenção de todos e até a próxima.